Bom, vamos começar então, Astronomia Meio-Dia, do último do semestre. Hoje, uma coisa antes de eu apresentar, acho que quem vem bastante já sabe, né? Eu vou passar uma lista aí de presença, e se você, pra gente saber quem está vindo e tal. E também tem um espaço para o e-mail, se você quiser receber informações sobre os seminários, os próximos seminários, você coloca seu e-mail aqui. Quem já colocou, quem já recebe os e-mails, não precisa colocar, né? Eu vou... Bom, e hoje quem vai falar é o professor Marcelo Guzzo. Ele é professor da Unicamp, professor titular da Unicamp. Ele fez graduação aqui na USP, fez mestrado pela Unesp e pela CISA, que fica em Trieste, na Itália. Fez doutorado também na CISA, trabalhando com neutrinos, e desde 91 é professor da Unicamp. Bom, então, hoje ele vai falar sobre os neutrinos no cosmos e nos laboratórios. Ok. Muito bem. Então, obrigado pelo convite, Henrique. É um prazer estar aqui no IAG, em particular na USP, a minha casa de origem. Então, muito direto ao ponto, eu vou comentar um pouco sobre os neutrinos e vou tentar dar uma ênfase, conforme a orientação que o Henrique me deu, para a astronomia, os neutrinos na astronomia. Em particular, eu vou falar sobre os neutrinos no Sol e um pouquinho sobre os neutrinos em supernovas. Mas antes de entrar nesse assunto mais específico, eu queria fazer alguns comentários sobre os neutrinos propriamente. Então, de fato, os neutrinos estão por toda parte. Cada um de nós, nesse seminário, até o final dele, vai ter passado cerca de 1 hora, vai ter emitido cerca de 20 vários fluxos diferentes de neutrinos chegam até nós. A gente pode citar por segundo, ok? Insisto nisso, 50 bilhões de neutrinos vindo da radioatividade natural da Terra. São as rochas que estão no subsolo. Concreto é fonte de neutrinos. Enfim, cerca de 50 bilhões de neutrinos de radioatividade natural. 10 a 100 bilhões de neutrinos por segundo de reatores nucleares espalhados pelo mundo. Esse 10 bilhões se você estiver longe de reatores, 100 bilhões se você estiver mais perto. O fluxo de neutrinos de Angra dos Reis aqui em São Paulo deve ser mais ou menos o mesmo de Campinas, eu estimei em Campinas, é cerca de 50 bilhões de neutrinos por segundo nos atingindo. Agora, a grande fonte de neutrinos que a gente tem na nossa vizinhança é o Sol. E eu vou falar bastante sobre o Sol e, nesse momento, só vou mencionar que são cerca de 300 trilhões de neutrinos atravessando o nosso organismo a cada segundo, neutrinos produzidos no Sol. Bom, com uma radiação com essa intensidade, alguém pode se perguntar se neutrino é problemático para a nossa saúde, e a resposta é não, é uma radiação inofensiva, absolutamente inofensiva. A gente pode dizer que um neutrino com moderada energia, cerca de 1 milhão de eletronvolts, que é uma energia não muito grande para a física de partículas e para os neutrinos em particular. Esse neutrino, com essa energia, ele atravessa o nosso organismo, atravessa o planeta, e
atravessa com facilidade, com 99% de chance de atravessar uma barreira de 1 ano-luz de chumbo. Se você quiser barrar neutrino com 1 milhão de elétron-volts de energia, eu menciono a energia porque a seção de choque do neutrino depende da energia. Se tiver mais energia, a seção de choque é maior, diminui essa probabilidade, mas com 1 milhão de elétron-volts, que é uma energia típica de neutrinos solares, a gente teria que ter mais ou menos 1 ano-luz de chumbo para barrar 1% do fluxo de neutrinos. Bom, interessante notar é que neutrinos, juntamente com os fótons, são as partículas elementares previstas pelo modelo padrão das partículas elementares mais abundantes do universo. A gente estima 300 a 400 fótons por centímetro cúbico em todo o universo e a gente estima 100 neutrinos por centímetro cúbico em todo o universo. Só como comparação, a gente tem que para cada elétron presente no universo, a gente tem cerca de 10 bilhões de neutrinos no universo. Então, juntamente com os fótons, neutrinos são as partículas previstas no modelo padrão mais abundantes que a gente tem no cosmos. Um pouco de história, porque essa história, em particular, ela é muito didática, ela diz muito sobre os neutrinos e diz muito sobre o fazer ciência. Como tudo começou? Como que uma partícula tão difícil de ser detectada, que interage tão pouco com as demais, como a gente começou a desconfiar que ela existia? Então, a gente tem que voltar para a década de 1920, quando os cientistas do mundo estavam estudando a desintegração beta. Desintegração beta é um processo natural, simples, você deixa lá uma certa quantidade do núcleo A, e você começa a observar que núcleos B começam a aparecer, e muito fácil de ser detectado, elétrons são emitidos junto com essa transformação. Então, os elétrons, por terem interação eletromagnética, são facilmente detectados, e os vários laboratórios no mundo, na época, em 1920, estavam estudando o decaimento beta. Exemplos disso são o potássio... Será que eu tenho um pointer aqui? Acho que eu tenho, né? Vamos ver, onde será que eu aperto? Aqui. Então, eu tenho lá o potássio 40, que vai para cálcio 40, que é o que a gente tem no nosso organismo, que eu mencionei no primeiro slide, cobre em zinco, esse decaimento muito importante, decaimento beta, muito usado em experimentos de decaimento beta para investigação de física de neutrinos, o trítio indo em hélio 3. Esses são exemplos, são vários outros que existem de desintegração beta, mas acontecia uma coisa observada já em 1920 pelos cientistas da época. O problema era que se você juntasse toda a massa, toda a energia inicial aqui, a energia de repouso do núcleo A, e toda a energia contida no núcleo B, e mais a energia do elétron, seja a sua massa, seja a energia de recuo do elétron, a energia cinética do elétron, a energia inicial desse processo era maior do que a energia final. O que revela certamente algo instigante, porque vai contra um dos pilares sagrados da física, né, que é a conservação da energia. E aí, essa questão, existe uma violação da conservação de energia? Essa questão foi estudada e discutida muito a sério pelos cientistas da época, a ponto que, em 1930, uma conferência na cidade de Tübingen, na Alemanha, se dedicou a essa questão. Decaimento beta sugeria a não conservação da energia. Então, vários físicos importantes da época se reuniram e as posturas em relação a essa pergunta eram as mais variadas. Então, Niels Bohr já chegou na conferência com um modelo fenomenológico que dizia assim, olha, conservação de energia já era, e a gente vai, no mundo microscópico, existe a possibilidade de violar a conservação de energia. Algo que revela bastante assim, o caráter humano da ciência é que Paul Dirac reagia simplesmente dizendo assim, a conservação da energia vai ser abandonada somente sobre o meu cadáver. E essa era a discussão que existia na época, vários cientistas se manifestando, e Wolfgang Pauli, numa carta que ele enviou, ele não pôde participar dessa conferência, mas ele enviou uma carta que
curiosamente, começava assim: caras, senhoras e senhores radioativos, e a carta continua assim: infelizmente, eu não posso participar dessa conferência porque eu preciso, é imprescindível que eu esteja num baile aqui em Zurique. E essa carta continua falando o seguinte: será que uma nova partícula não pode estar sendo emitida juntamente com o elétron na desintegração beta, carregando a energia que falta? E ele fazia um estudo nessa carta, uma carta mesmo assim, não é escrita à mão, é escrita à máquina de datilografia, né? Mas é uma carta assim, muito coloquial, onde ele propõe quais deveriam ser as características dessa partícula que estaria carregando a energia excedente. Então teria que ser uma partícula com carga zero, porque ela não estava sendo vista, carga elétrica zero. Ela teria que ter pouca massa, porque a energia que estava faltando não era tão grande. Ela deveria ter spin meio, porque deveria ser um férmio, por considerações de conservação de momento angular. Enfim, ele tece toda uma descrição que acaba sendo essa carta acaba sendo o que a gente chama de certidão de nascimento do neutrino. Uma curiosidade é que Pauli propõe o nome dessa partícula como nêutron. Nêutron, o nosso nêutron conhecido hoje, não havia sido descoberto ainda, ele foi descoberto em 1932 pelo Chadwick. Chadwick, quando descobre o nêutron, usa o nome que Pauli tinha proposto para o neutrino, um pouco desdenhando a ideia de Pauli. Mas, em 1933, pouco tempo depois, Enrico Fermi incorporou o neutrino na que hoje é chamada teoria de quatro férmions, onde o decaimento beta passa a ser não só o decaimento, a desintegração do núcleo A no núcleo B mais um elétron, mas incorporando o neutrino. E essa teoria de quatro férmions é um enorme sucesso para descrever todas as interações fracas a baixas energias. Até hoje, né, quando a gente quer fazer cálculos com neutrinos em baixas energias, a gente não precisa usar o modelo padrão, a teoria de quatro férmions de Fermi é um sucesso. E aí a gente começa a entender o decaimento beta da seguinte forma: um nêutron do núcleo A se transforma num próton do núcleo B, mais um elétron, mais um neutrino. Portanto, os decaimentos betas que eu citei antes, o potássio em cálcio, o cobre em zinco, o trítio no hélio 3, todos eles vêm acompanhados de um elétron mais um neutrino. Bom, essa é a história, por enquanto. O neutrino é uma proposta teórica que não foi muito levado a sério. A gente tem que entender uma questão que é importante. Que vejam, em 1897, Thomson descobre o elétron. Um pouco depois, esgotei todos os meus conhecimentos para tentar reverter o problema aqui, que é apertar o Enter. Parece que apagou o projetor. Será? Ele... Será? Acho que isso. Foi o projetor que deu uma piscadinha, ele deve estar entrando em modo de espera para esfriar. Vai voltar. Aí. Bom, mas eu vou continuar enquanto o Henrique quebra a cabeça aí com uma coisa muito mais complicada do que neutrinos, que é fazer o projetor funcionar. Isso é um negócio que me desespera quando começa, enfim. Mas, vamos lá. Então, o Pauli propõe em 1930 a existência do neutrino, mas vamos ver o quadro, vamos só voltar um pouquinho, um panorama histórico, para a gente entender a audácia do Pauli nesse momento. Porque, olha só, em 1897, o Thomson descobre o elétron. Mais ou menos em 1905, Einstein propõe, com o fenômeno do efeito fotoelétrico, a existência do fóton. Em 1911, Rutherford, com seus experimentos, né, de partículas alfa em filmes finos de ouro,
consegue descobrir, propõe a existência do próton, o núcleo do hidrogênio. E praticamente com essas 3 partículas e mais a necessidade do nêutron, do nosso nêutron, a necessidade teórica só para ajustar número de massa e número atômico, ou seja, 4 partículas, o nêutron ainda não descoberto experimentalmente, os cientistas na época conseguiam explicar tudo, o universo da época. Aí vem o Pauli, propõe uma 5ª partícula para explicar o decaimento beta. Ele não foi aceito. Simplesmente uma ideia que não foi aceita, uma ideia que as pessoas desdenharam, de fato, da ideia. Falaram, não, uma partícula só para descrever um fenômeno, enquanto eu tenho 4 para descrever o universo, não está ok. De novo, então, como eu falei, o Fermi foi o grande incentivador do neutrino. O nome nêutron, né, dado por Pauli, como eu já falei, foi abduzido pelo Chadwick. E o Fermi propõe a ideia, o nome neutrino. Pauli simplesmente falava o seguinte, Fermi simplesmente falava o seguinte, olha, o nêutron é o neutrão. A outra partícula neutra, que é pequenininha, é o neutrinho. Então ficava, neutrino é uma palavra em italiano, que significa isso, o neutrinho. Então em italiano é o neutrão, é o neutrone e o neutrino. Bom, eu poderia continuar. Opa, voltou, chamei o Henrique. Acho que eu vou continuar, né? Quando ele chegar, eu faço depois uma rapidinha do que ele perdeu, se ele quiser. Bom, como eu mencionei, a maior parte dos neutrinos vem do Sol. Se tratando, então, de um seminário do IAG, eu achei que eu poderia dar uma ênfase grande a essa questão dos neutrinos solares, até porque eles têm uma história importante e fascinante para o mundo, para o conhecimento dos neutrinos. Uma conta muito simples a gente pode fazer é o seguinte, toda a cadeia PP no Sol, ela pode ser resumida como, isso aqui é uma série de reações nucleares que são resumidas da seguinte forma, 4 prótons, né, núcleos de hidrogênio dentro do Sol, muito abundantes, é o grande combustível do Sol. No fim da história, se transformam num átomo de hélio, mais 2 pósitrons, a antipartícula do elétron, mais 2 neutrinos e mais 25 milhões de eletronvolts que chegam até nós na forma de luz e calor. Essa é a grande fonte de luz e calor do Sol, essencial, então, para a vida na Terra. E a gente, então, associa. Isso daqui é uma reação muito importante, uma cadeia de reações muito importantes, que bem consolidadas em física nuclear, e o neutrino tem que estar lá, não tem como. Então, para cada 25 milhões de eletronvolts, 2 neutrinos. Fácil fazer uma conta que o fluxo de neutrinos na Terra vai ser simplesmente a luminosidade do Sol, ou seja, toda a energia produzida no Sol, vezes dividido por 12,5 MeV, cada neutrino está associado a 12,5 MeV, dividido simplesmente pelo ângulo sólido total, 4π, a distância Terra-Sol ao quadrado. Isso daqui dá 60 bilhões de neutrinos por segundo ao quadrado, vindos do Sol. Quando eu mencionei lá os 300 trilhões de neutrinos, eu estava pensando numa pessoa mais ou menos com meio metro quadrado de área voltado para o Sol, e esse 300 trilhões de neutrinos estão atravessando essa pessoa. Bom, essa é uma conta muito simples. O primeiro a fazer essa conta foi Hans Bethe. E Hans Bethe se interessou bastante por neutrinos, mas ele mencionou isso textualmente. Tem um artigo dele que fala o seguinte, ok, neutrino explica radiação beta. Está funcionando, Henrique. Assim, voltou do jeito que foi. Ninguém sabe como. Hans Bethe se interessou bastante por neutrino, trabalhou bastante com neutrinos de origem astrofísica, o Sol em particular. Mas ele falava o seguinte, olha, explica radiação beta, explica tantas outras coisas, mas a seção de choque é tão pequena que nunca vamos detectar neutrinos. Ele ousou fazer a coisa que um cientista não deve fazer, né? Colocar a palavra nunca num artigo. O neutrino foi proposto em 1930. Em 1956, Cohen e Hines descobriram neutrino num experimento chamado Poltergeist, que funcionou na mina no sul da mina de Homestake, na Dakota do Sul, né, desafiando Hans Bethe.
Bom, essa daqui é a cadeia PP, que existe no Sol. Aqui estão os neutrinos que são produzidos, as reações nucleares que produzem neutrinos. Aqui a PP produz neutrino eletrônico, chamado então neutrino PP, porque vem de próton mais próton. Neutrinos da cadeia PEP, neutrinos do berílio, neutrinos do bóron, neutrinos do Hep. Aqui está o espectro de energia de cada uma dessas reações produzindo neutrinos. Observe, então, a gente tem fluxos grandes, como sempre, né? Fluxos enormes dessa partícula para baixas energias e, em função da energia, poucas partículas com altíssimas energias. Então, neutrinos típicos do Sol estão girando em torno de 1 milhão de elétron-volts e, no máximo, estão atingindo alguma coisa como 18 milhões de elétron-volts, 18 médios. Esse é o espectro de neutrinos solares. A questão, entretanto, é a seguinte. Vários experimentos, a partir da década de 1970, tentaram medir. Se existem tantos neutrinos vindos do Sol, por que a gente não vai tentar medir esses neutrinos vindos do Sol? O pioneiro Homestake, depois a gente cita Super Kamiokande, importantíssimo, Galaxy na Itália, SAGE na antiga União Soviética, o Soviet American Gallium Experiment, um dos experimentos em colaboração científica entre os Estados Unidos e a União Soviética no auge da Guerra Fria. Só que existe uma coisa, aqui eu não vou entrar em detalhes, são unidades diferentes que eu estou usando para cada uma dessas linhas, mas o fato é que os dados experimentais estavam sistematicamente menores do que os valores esperados teóricos para esses resultados. Se esperava 2,56 SNUS, que é o Solar Neutrino Unit, uma unidade inventada só para neutrinos solares, uma unidade inventada por John Bacall só para neutrinos solares, e se obteve 2,56, enquanto se esperava 7,7. Então, vejam que os números aqui são sempre sistematicamente menores do que o esperado. Então, dados menores do que as previsões teóricas sugerem, então, um problema que depois veio a ser chamado, durante 30 anos, o problema do neutrino solar. A gente não entendia o porquê os dados estavam indicando um número menor de neutrinos, sistematicamente menor, em torno de 30% a 50% do que era esperado. Mas, embora por cerca de 30 anos esse problema persistiu, com outros experimentos entraram em operação para tentar explicar essa anomalia do neutrino solar, e eu vou mencionar dois: o Sudbury Neutrino Observatory e o Kamiland, no Japão, o primeiro no Canadá, o segundo no Japão. E hoje a gente sabe por que a gente, por 30 anos, ficou com esse enigma dos neutrinos solares, ou seja, dados experimentais sistematicamente menores, e muito menores, né, longe dos erros experimentais, muito menores do que as previsões teóricas. E aí a gente tem que falar um pouco sobre física de neutrinos propriamente. É sabido que existem 3 tipos de neutrinos diferentes. Cohen e Reines descobriram o neutrino, e essa descoberta a gente hoje associa que esse é o neutrino do tipo eletrônico. Neutrino eletrônico é típico aquele neutrino que aparece ali no decaimento beta. Essencialmente, neutrino eletrônico é um neutrino que aparece comumente, nem sempre, mas comumente, em interações onde o elétron também dá as caras. Então, neutrino eletrônico é porque ele vem acompanhado de neutrinos de elétrons. Em 1962, Cohen e Reines receberam o prêmio Nobel por essa descoberta. Em 1962, Schwartz, Lederman e Steinberg no Fermilab descobrem um neutrino que não vem acompanhado mais do elétron, mas vem acompanhado de outra partícula carregada, que é o muon, o outro lepton, assim como o elétron. Muon é um outro lepton mais pesado, e esse neutrino foi chamado neutrino do muon. E mais recentemente, já no ano 2000, a colaboração Dunnett, também no Fermilab, descobre um neutrino que não vem nem acompanhado de elétrons, nem de muons, mas vem acompanhado do terceiro e último lepton carregado, que é o tau. Então é chamado neutrino tauônico. Hoje a gente consegue, então, distinguir 3 tipos de neutrinos, são 3 partículas diferentes: o neutrino eletrônico, o muônico e o tauônico. E a questão, tudo isso tem muito a ver com o problema do neutrino solar. Por quê? Quando a gente está lá em 1970, observando o Sol e tentando medir, né, começando a tentar medir os neutrinos solares, as informações que a gente tinha do Sol vinham sempre relacionadas a reações nucleares que produziam neutrinos, mas que também produziam elétrons.
Portanto, se elas também produziam elétrons, o natural era que os neutrinos produzidos ali seriam neutrinos eletrônicos. E os experimentos feitos, todos os 4 que eu mencionei, Homestake, Galaxy, Sage e Kamiokande, todos eles foram feitos para observar neutrinos do elétron. Em 2002, com toda essa problemática do problema do neutrino solar, o Sudbury Neutrino Observatory, que é um observatório a 2 km de profundidade, no Canadá, em particular, uma curiosidade para nós brasileiros, essa mina pertence ela está no Canadá, mas ela pertence à Companhia Vale do Rio Doce, que cedeu um pedacinho aqui para instalação do observatório, e esse daqui é um observatório, aqui então, é uma fotografia da parte externa das fotomultiplicadoras, cada um desses pontos aqui são fotomultiplicadoras, que detectam essencialmente luz Cherenkov, quando o neutrino espalha alguma partícula ali dentro, e ele é cheio de água pesada, usando deutério ao invés de hidrogênio. Esses são detalhes técnicos, mas o importante é o que faz SNO. SNO faz essencialmente 2 medidas, somente 2 medidas. Uma delas, que detecta somente neutrinos eletrônicos. Ele pega reações específicas dos neutrinos, são as reações chamadas reações carregadas, que são sensíveis somente a neutrinos eletrônicos. E o resultado foi esse daqui. Ele via um fluxo de neutrinos vindos do Sol, que é aproximadamente 1.750 neutrinos por centímetro quadrado por segundo. E uma segunda medida também faz SNO. É uma segunda medida onde envolve correntes neutras que são sensíveis a todos os neutrinos somados, os 3 conhecidos, eletrônico, muônico e tauônico. E SNO observa que há um número maior, veja que esses números não são compatíveis nem com os erros, levando em conta as incertezas envolvidas na medida, 2.390.000 neutrinos por centímetro quadrado por segundo. Portanto, algo mais do que neutrino eletrônico está vindo do Sol. Esse é o ponto. Ainda números. O fluxo total de neutrinos, se eu quiser calculá-lo, não é simplesmente aquele número com todos os neutrinos. Aquilo é a sensibilidade das correntes neutras no experimento SNO. Se eu quiser saber qual é o fluxo mesmo de neutrinos, eu tenho que somar todos os neutrinos eletrônicos, mais multiplicar por 7 tudo que não é neutrino eletrônico, simplesmente porque a seção de choque das correntes neutras, que medem todos os tipos de neutrinos diferentes, ela é menor do que as outras, ela é 1/7 das outras. Então, fazendo essa correção, o fluxo de neutrinos vindo do Sol é esse aqui. Do total de neutrinos que a gente está vendo do Sol, de todos os eletrônicos, muônicos e tauônicos, é em número de 5.440.000, mais ou menos esse erro, por centímetro quadrado por segundo. Esse número é fundamental e provocou muita euforia quando foi publicado, porque ele é um número absolutamente compatível com as previsões teóricas do modelo solar padrão. A gente, pelo modelo solar padrão, espera um número bastante compatível. Veja, considere aqui os erros envolvidos nessas medidas e nessa previsão. Eles são comparáveis, portanto, dados passam a ser iguais às previsões teóricas e a gente entende, então, isso representa um tremendo sucesso do modelo solar padrão, que por mais de 50 anos estava prevendo esses números aqui. Então, os experimentos chegaram aos números de acordo com o modelo solar padrão. Mas a gente sabe, então, que mais do que neutrinos eletrônicos estão vindo do Sol. Neutrinos eletrônicos, muônicos e tauônicos. Entretanto, nós sabemos e temos certeza que não é possível produzir no Sol neutrinos diferentes de neutrinos eletrônicos. Simplesmente pelo seguinte, o Sol não tem energia para produzir muons que acompanham neutrinos do muon. Menos ainda taus que acompanham os neutrinos do tau. Então as reações que produzem neutrinos do Sol só conseguem produzir elétrons. Então a gente tem certeza que do Sol só escapa neutrinos eletrônicos. Mas aqui na Terra a gente está observando que neutrinos eletrônicos, muônicos e tauônicos estão chegando. O problema do neutrino solar passou a ser um outro problema, não mais uma compatibilidade de números, mas um entendimento sobre a natureza do neutrino, o que está acontecendo com os neutrinos. E aí o outro experimento que eu citei
esse daqui é o SNO, eu encerro as citações a SNO e vou falar, bom, isso daqui, esse daqui eu tenho que passar, eu levei horas para fazer isso daqui. Eu levei horas e não está passando o que eu queria, tinha um filminho, não, foi muito ruim isso. Enfim, o meu filminho que não vai passar aqui era que os neutrinos são eletrônicos aqui, eles vão se transformando em outros neutrinos e chegam na Terra como neutrinos de outro tipo. Então, neutrinos eletrônicos se transformam em neutrinos de outro sabor. Sabor é o nome, eu estava evitando falar, mas é o nome que a gente dá a esse número quântico que define, que diferencia um neutrino eletrônico, muônico e tauônico. Então, são neutrinos eletrônicos se transformam em neutrinos de outro tipo ou de outro sabor, muônico e tauônico, e a gente tem que entender esse processo. Então, só repetindo, no Sol somente são produzidos neutrinos eletrônicos, a massa do elétron é 0,5 milhão de elétron-volts, a massa do muon é 100 milhões de elétron-volts, portanto, assim, o Sol não tem energia para produzir muons, a massa do Tau é 1.800 milhões de elétron-volts, então, assim, nós temos menos ainda energia para produzir Tau no Sol, portanto, os neutrinos que acompanham as partículas mais pesadas não são produzidos no Sol. Mas eles são, alguma coisa acontece no caminho que faz com que neutrinos sejam, cheguem aqui na Terra com outro sabor. Então, Kamiland é um detetor feito não para medir neutrinos solares, mas para medir neutrinos produzidos em reatores nucleares no Japão. Então, deixa eu colocar aqui primeiro esse mapa. Aqui você tem o Japão, aqui está a localização de Kamiokande, a mina de Kamioka, né, que é Kamiokande, Kamiland, Super Kamiokande, todos foram feitos, experimentos foram feitos ali. Existem cerca de 20 reatores nucleares que mandam neutrinos para todos os lados, em particular para o experimento. Um deles está na Coreia do Sul, um desses reatores. E o que esse experimento faz é medir o tipo de neutrino, se é eletrônico, muônico ou tauônico que está chegando ali. Ele é capaz de medir isso. Ele é baseado no decaimento beta inverso, onde neutrino do tipo que sai de reatores, que na verdade é um antineutrino eletrônico, interage com próton, produzindo pósitrons e nêutrons, e os pósitrons e nêutrons são detectados aqui no detetor, que também fica mergulhado no morro de Kamioka, a cerca de 2.000 metros de profundidade, lá no interior do... Todos esses experimentos envolvendo neutrinos são sempre feitos em minas profundas para evitar contaminação de raios cósmicos. Quer dizer, a gente supõe que só neutrino chega lá embaixo depois de atravessar 2 quilômetros de rocha. Então, você tem uma blindagem dos neutrinos, de qualquer coisa que não seja neutrino. É uma segurança para a gente ter os experimentos, garantindo que os experimentos estão realmente medindo neutrinos. E aí aparece uma das coisas curiosas que existem em ciência. Em 1968, o físico italiano radicado na União Soviética, Bruno Pontecorvo, ele publicou um trabalho falando sobre esse fenômeno chamado oscilação quântica do sabor. Ele se inspirou nas oscilações dos mesons counts, que tinham sido descobertos ainda na década de 60, e ele falou, olha, neutrino também pode fazer isso. Pode fazer uma certa oscilação, que ele chama de oscilação quântica. Neutrino eletrônico pode passar a neutrino de outro sabor, muônico e tauônico, de um modo natural. Você larga o neutrino lá, você fica observando quietinho ali, ele vai passar para neutrino muônico ou neutrino tauônico. Se você não fizer nada, ele vai fazer isso. Curiosamente, é que nesse trabalho do Pontecorvo, de 1968, notem que neutrinos solares, os experimentos de neutrinos solares, o pioneiro começou em 1970, foi o de Homestake, 2 anos depois desse trabalho. Bruno Pontecorvo fala o seguinte, alguma coisa que eu vou contar assim muito rapidamente, mas grosseiramente ele fala o seguinte: se um dia alguém medir neutrinos solares, e se um dia esses experimentos revelarem que há menos neutrinos vindos do Sol do que a gente espera, oscilações de neutrinos podem ser a explicação. Bom, se você lê isso, depois de tudo o que aconteceu, ou seja, todos os cis do Pontecorvo se realizaram,
E, inclusive, a sua previsão de que essa era a explicação, eu estou adiantando um pouco o final da história, mas, enfim, eu vou explicar mais em detalhes daqui a pouco. Me parece assim que Bruno Pontecorvo tinha pacto com alguém para falar coisas desse tipo. Ele fez uma previsão, ele acertou no experimento, acertou na teoria enfim, e deu a solução ao problema do neutrino solar, que foi observada pelo Camilante. Então, esse daqui é um dos principais resultados da história da física de neutrinos, e que revela o seguinte, essencialmente... deixa eu voltar, desculpa, eu empolguei, não falei nada sobre essa coisa. Isso aqui é um exercício simples de mecânica quântica, de um modo muito simplificado, para duas famílias, 2 neutrinos, só vou esquecer o terceiro, somente eletrônico e muônico, para não ficar uma conta muito grande. E o fato é o seguinte, neutrinos eletrônicos e neutrinos muônicos são chamados autoestados de sabor, autoestados de interação, é o que aparece ali na interação propriamente, na lagrangiana do modelo padrão, mas eles não são os autoestados físicos, os autoestados de massa. Os autoestados de massa são uma combinação linear dessas coisas. Isso aqui é como se fosse uma base e você tem que passar por uma outra base para fazer a evolução temporal, usar a equação de Schrödinger e fazer a evolução temporal desse fenômeno quântico. Quando você faz isso, aparece lá um ângulo de mistura, que é o ângulo tal, que é um parâmetro da oscilação, e um segundo parâmetro, que é a diferença de massa, que eu estou escrevendo aqui, a diferença de massa entre esses 2 autoestados. Muito bem. O fato é o seguinte, o resultado final é essa coisa aqui. Neutrino eletrônico, para ele se preservar como neutrino eletrônico, ele tem que ter ângulo de mistura. Então, veja, a probabilidade para que o neutrino eletrônico fique igual ao neutrino eletrônico, ele mesmo, ele não saia desse autoestado de interação. Para que ele seja igual a 1, para que isso aconteça, o ângulo de mistura e a diferença de massa tem que ser zeros. Porque se eles forem diferentes de zero, o seno ao quadrado de 2θ e o seno ao quadrado de alguma coisa que depende aqui da diferença de massa, vai fazer com que esse segundo termo seja diferente de zero e a probabilidade do neutrino eletrônico continuar sendo neutrino eletrônico é diferente de 1. Então, você perde neutrinos eletrônicos. A coisa é essa. A oscilação de neutrinos faz com que neutrinos originalmente eletrônicos se transformem em outro tipo. Então, a probabilidade deles se preservarem como neutrino eletrônico é diferente de 1. Muito bem. Aí vem o gráfico que eu considero o resultado mais importante da história da física de neutrinos. Isso daqui é exatamente aquela probabilidade do neutrino sobreviver como neutrino eletrônico em função da distância ou da energia. Eu coloco aqui já a razão, volto só um segundo na transparência anterior, olha, é a razão distância sobre E, que aparece nessa fórmula, tudo isso multiplicado pelo ΔM. Isso aqui, 1,27, é só um número de ajuste de unidades. Para frente. E aí a gente observa a compatibilidade incrível da linha azul contínua que aparece aqui, que são as previsões teóricas de Pontecorvo, com os dados experimentais, as bolinhas e os risquinhos com seus erros, e com a simulação baseada em oscilações, para o experimento em particular. Essa compatibilidade é tão grande, isso deu prêmio Nobel para esses descobridores, e mostrava o seguinte, o mesmo resultado visto em função daqueles 2 parâmetros, o seno, o ângulo θ de mistura θ e o ΔM, fazem com que essa daqui é a solução ao problema do neutrino solar. E em azul, as soluções possíveis para Camilandi. Então observem que há uma região onde Camilandi e neutrinos solares são compatíveis, e esse é um resultado que diz o seguinte, para resolver tudo, resolver o problema do neutrino solar, resolver Camilandi, aquela oscilação observada em experimentos terrestres, né, vindas neutrinos de reatores nucleares, eu preciso que a diferença de massa entre os neutrinos seja diferente de zero, aproximadamente 10 a menos 4, aqui. Na verdade, 8 vezes 10 a menos 5 é o número principal, e que o ângulo de mistura seja muito grande. Esses números, então, são parte hoje do nosso conhecimento padrão da física de neutrinos, então os neutrinos
A gente tem certeza que eles têm massa, a gente tem certeza que eles oscilam, mas a gente sabe só a variação, a diferença de massa entre os autoestados que estão envolvidos nessa oscilação. A gente não sabe qual é o valor absoluto da massa dos neutrinos. Que horas são, por favor, hein? 12:45. Está na hora da gente encerrar. Eu vou falar muito rapidamente agora, e assim, de um modo quase que vergonhoso, sobre outras possíveis fontes de neutrinos, mas eu só vou falar o nome dessas coisas, ok? Porque o nosso horário está já... É isso, né? Eu tenho até 12:45 para falar, não é? Bom, teve uma interrupçãozinha do projetor. Não, mas é mais 5 minutos eu termino. Sobre o Sol era isso que eu tinha para falar, mas há muitas outras fontes de neutrinos que são exploradas hoje em dia. Neutrinos de decaimento. Então eu mencionei o decaimento beta, né? O Catrin é um experimento, aqui é o experimento Catrin sendo transportado da fábrica onde ele foi produzido até o laboratório onde hoje ele funciona e passando pelas vilazinhas na Alemanha, onde ele teve que percorrer ali esse caminho. Então, decaimentos são uma grande fonte de informação sobre os neutrinos. É através de decaimentos que a gente espera um dia, talvez, descobrir qual é a massa do neutrino. É esse tipo de decaimento, esse tipo de experimento que pode dizer qual é a massa dos neutrinos. Raios cósmicos, quando chegam e interagem no alto da atmosfera com as partículas da atmosfera, produzem píons, que por sua vez decaem em neutrinos, e muons. Os muons, por sua vez, decaem também em neutrinos. Esses neutrinos produzidos pela interação de raio cósmico com os átomos do alto da atmosfera são chamados neutrinos atmosféricos, e os neutrinos atmosféricos estão sendo pesquisados. A gente também viu oscilação de neutrinos entre os neutrinos atmosféricos. Essa é uma segunda fonte. Uma terceira fonte são os reatores, neutrinos de reatores, que eu já mencionei. Angra dos Reis, como todos os outros reatores do mundo, produzem neutrinos, e aqui existe um experimento de neutrinos feito conduzido pelo CBPF no Rio de Janeiro e pela Unicamp, essencialmente, essas duas instituições. É o experimento neutrino em Angra. Aqui estão mais ou menos aonde a gente tem fluxos grandes de neutrinos devido aos reatores nucleares. Então, Estados Unidos, Europa, Japão e alguns poucos, assim como aqui no Brasil, alguns na África do Sul, na Austrália. Neutrinos de aceleradores formam um capítulo muito interessante. Os neutrinos, como atravessam sem dificuldade grandes extensões de matéria, o Fermilab produz feixes intensos de neutrinos que são mandados muito longe para a mina de Sudan ou Ash River, que são cerca de 700 a 800 quilômetros de distância. Esse daqui é um feixe que vai ser produzido no Fermilab e detectado na mina de Homestake, 1.300 quilômetros de profundidade, de comprimento. É o experimento DUNI, que é o principal experimento hoje em projeto para a física de neutrinos. A Europa também faz os seus feixes de neutrinos. Aqui o CERN, em Genebra, lança neutrinos para o laboratório do Gran Sasso, na Itália Central. Geoneutrinos foram identificados já nesses experimentos que eu mencionei. Então, como eu mencionei, rochas produzem neutrinos, e esses neutrinos foram já detectados em vários desses experimentos. Neutrinos cosmológicos de origem astrofísica são os neutrinos mais abundantes que existem no universo. Eles que formam, essas origens é que faz com que os neutrinos sejam neutrinos do tipo... as partículas mais abundantes do universo, né? São origens cosmológicas mesmo, são formados quase que junto com o Big Bang, segundo o modelo do Big Bang. E aqui, neutrinos de supernova, eu quero colocar duas transparências. Simplesmente são transparências um pouco mais técnicas, mas que podem despertar, imaginei assim, o interesse de alguém aqui do IAG que estuda neutrinos de supernova, que é um trabalho recente nosso, onde a gente fez uma suposição que sistemas binários, onde ocorre uma supernova e nas proximidades dessa supernova haveria uma estrela de nêutrons, esses neutrinos, haveria uma acreção de matéria na estrela de nêutron vinda da supernova, e essa daqui é a estrela de nêutron. No momento que a acreção
de matéria aqui na estrela de nêutrons, uma grande quantidade de neutrinos acontece e a densidade de neutrinos nessa circunstância é a maior que a gente espera, juntamente com os próprios neutrinos de supernova, mas nesses processos de acreção a gente teria uma quantidade muito grande de neutrinos, a ponto de que o neutrino, que interage tão pouco com o resto do universo e tão pouco consigo mesmo, ele acaba sendo capaz de interagir consigo mesmo de forma apreciável, simplesmente porque a densidade é muito grande. A densidade dos neutrinos é tão alta que os neutrinos passam a ser uma barreira para a propagação deles próprios. A autointeração do neutrino passa a ser uma barreira para a propagação deles próprios. E aqui a gente tem, então, os potenciais envolvidos, aqui a gente tem o potencial de matéria, o vermelho aqui em potencial de matéria. Este outro é o potencial do neutrino com o próprio neutrino. Então vejam que em circunstâncias diferentes, mas eles são comparáveis, né, com menos de uma ordem de grandeza. Em geral, a gente tem 15, 20 ordens de grandeza menores a interação do neutrino com ele próprio. De tal modo que a gente chega assim, esse gráfico é um gráfico parecido com o que eu mostrei antes, no sentido que aqui aparece a probabilidade de sobrevivência de neutrinos eletrônicos, e aqui o raio da estrela de nêutrons, e o raio da estrela de nêutrons é aproximadamente 10 quilômetros, 10 a 30 quilômetros, a gente assume que seja 10 quilômetros aqui. Portanto, existe uma diminuição da probabilidade de oscilação de neutrinos nesses fenômenos astrofísicos muito rápida, ou seja, em poucos quilômetros, um neutrino que é produzido eletrônico, com uma probabilidade de 70%, por exemplo, passa a 60%, 50%, 40% e até 30% em poucas dezenas de quilômetros. Isso é um fenômeno extremamente raro, complexo e inesperado do ponto de vista de neutrinos, que em geral são coisas que demandam assim milhares, milhões de quilômetros para acontecer as oscilações de neutrinos, que acontecem em outros fenômenos. Bom, eu passei muito rapidamente sobre isso. Se houver algum interesse, a gente pode conversar sobre essa história. Mas assim, eu vou terminar dizendo que os neutrinos abrem uma janela para o universo. De fato, algumas regiões do universo, em particular interior de corpos astrofísicos, são muito inacessíveis, né? Mesmo o Sol, assim, a gente tem dificuldade para investigar o interior do Sol. No entanto, os neutrinos vêm do interior do Sol com muita facilidade, trazendo informações importantes sobre densidade do Sol, temperatura no interior do Sol, enfim. Então é isso que eu mencionei, ele permite enxergar o interior de corpos astrofísicos. A gente sabe hoje, uma série de experimentos indicam que os neutrinos têm massa, porque nós estamos investigando a oscilação de neutrinos, e como eu coloquei, a massa dos neutrinos é uma necessidade para que os neutrinos oscilem, mas a gente só tem acesso, através das oscilações, à diferença de massa entre os autoestados de massa dos neutrinos. Então a gente sabe que eles têm massa, sabe dizer exatamente a diferença de massa entre eles, 8 vezes 10 a menos 5 eletronvolts ao quadrado, essa é a maneira como é apresentado, é a diferença de massa ao quadrado como ela é apresentada, mas a gente não sabe qual é o valor absoluto da massa do neutrino. Observem que o neutrino, como sendo uma partícula tão abundante, a massa absoluta do neutrino tem relevância para o universo, né? A densidade de matéria do universo pode ser substancialmente alterada se você dá uma massa, ainda que pequena, para o neutrino. E, portanto, apesar dos avanços que a gente obteve nos últimos 30 anos, sobre os últimos 50 anos em particular, sobre os neutrinos, eles continuam muito misteriosos e objeto de muito estudos. Então é isso, muito obrigado pela atenção. Perguntas? Eu vou fazer uma pergunta, então. Seria possível observar a radiação cósmica de fundo de neutrinos? Pois é. O físico Zeldovich, que foi um dos caras que mais estudou neutrinos no século XX, falou que essa seria o experimento do milênio. Claro que ele estava puxando a sardinha para sua brasa, mas de qualquer forma. A resposta a essa pergunta usual é não. Como os neutrinos, como eu já mencionei, a seção de choque dos neutrinos, ela escala com a energia. E é mais ou menos linear, tá? É uma coisa assim que você vai vir...
Lá nas extremidades talvez não, mas aqui embaixo ela é mais ou menos linear. As energias dos neutrinos cosmológicos são extremamente baixas. A temperatura do neutrino é 1,9 Kelvin, do neutrino cosmológico, a temperatura do corpo negro associado. 1,9 Kelvin dá na ordem de 10 a menos 5 eletronvolts. A gente está com muita dificuldade para ver neutrinos com 1 milhão de eletronvolts. 15 ordens de grandeza a menos são, grosseiramente falando, 15 ordens a mais de dificuldade para detectar neutrinos cosmológicos. Então, há algumas propostas de experimentos assim, muito espertos, inteligentes para contornar isso, mas assim, até o momento os neutrinos cosmológicos eles só têm existência teórica, a gente nunca viu neutrinos cosmológicos, e não há nenhum experimento sendo construído nessa direção, embora haja projetos de experimentos para detectar neutrinos cosmológicos. Mas ninguém assim ainda falou, vamos lá, vamos botar dinheiro aí, vamos calcular. Mas é uma pergunta interessantíssima, porque, de fato, se eles são tão abundantes, se eles influenciam a evolução cosmológica do universo, enfim, mas a gente não sabe ainda como fazer. Isso esgota o meu conhecimento dessa área, mas é o que eu posso te responder. O que difere um neutrino de um antineutrino, já que não é carga? Ótima pergunta. Olha só. De fato, o neutrino ele não tem carga, né? E uma partícula se difere da sua antipartícula porque todos os seus números quânticos são multiplicados por -1. A carga elétrica é um tipo de número quântico, ok? Então, se ela não tem carga, 0 multiplicado por -1 dá 0, então o neutrino tem carga 0, o antineutrino tem carga 0. Entretanto, a gente tem outros números quânticos. Então, um número quântico importante associado ao neutrino é o número leptônico. Ou seja, todos os leptons, neutrinos, elétrons, muons, taus, têm número quântico +1, e todos os antileptons, antineutrino, pósitron, antimuon, anti-tau, têm número quântico -1. E o número quântico leptônico tem sido uma das grandezas mais bem testadas que se conserva. Ele se conserva em todas as reações que a gente observa. Portanto, assim, se você começa com um número quântico leptônico -1, faz o que você quiser. Lá no final da história mudaram as partículas, mudou o momento, mudou um monte de coisa, mas o número leptônico continua -1. Número leptônico, por ser um número quântico, ele é alterado se você faz lá a conjugação de carga, que é a operação que leva a partícula e antipartícula. Então, o neutrino tem número quântico +1, o antineutrino tem número leptônico -1. Essa é uma maneira de distinguir uma partícula de outra. Há outras. E aí você observa que se você jogar, por exemplo, um feixe de neutrinos num determinado alvo, o resultado vai ser compatível com esse número quântico +1. E se você jogar um feixe de antineutrinos num determinado alvo, o resultado vai ser compatível com um número quântico leptônico -1. Eles não se misturam. Um gera um resultado que a gente identifica, o outro gera outro resultado que a gente identifica, mostrando que feixes de neutrinos são diferentes de feixes de antineutrinos, embora a carga não seja a maneira de distinguir. A gente tem que apelar para outros números quânticos. Outra. Existe alguma espécie de teoria que aponte para alguma relação entre os neutrinos e a matéria escura? Ótima pergunta também. Claro que se os neutrinos são tão abundantes, se os neutrinos são, e a gente está procurando matéria escura, por que não levar o neutrino à condição de candidato à matéria escura? Os neutrinos cosmológicos preencheriam perfeitamente isso. Há problemas muito sérios com essa hipótese dos neutrinos serem a matéria escura, relacionados principalmente à formação das estruturas que a gente observa no universo, galáxias, estrelas e tudo mais. Porque os neutrinos são matéria com muita energia. Eles são relativísticos. E isso dificulta a formação de estruturas. De tal modo que, respondendo especificamente à sua pergunta, neutrino pode ser, sim, uma parte da matéria escura,
mas no máximo, se eu não me engano, eu posso errar de poucas unidades, mas a ordem de grandeza é essa, no máximo 4% da matéria escura. Os neutrinos cosmológicos são, no máximo, 4% da matéria escura. Se eles forem mais abundantes do que isso, complicam a evolução, a formação de estruturas do universo. Então, hoje, 96%, 95% da matéria escura, a gente sabe que não podem ser neutrinos. E o que elas são? Essa matéria preponderante, né, 90 e tantos %, pode ser qualquer coisa que não seja conhecida. Não pode ser nenhuma partícula do modelo padrão. Todas as partículas do modelo padrão são excluídas. O neutrino é a que ainda dá uma porcentagem pequena ali, mas também não pode ser. Alguma última pergunta? Bom, então vamos agradecer ao professor mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado.